Muitas vezes o que leva a empresa a ter problema na justiça do trabalho ou o empregador doméstico a ter problema na justiça do trabalho é porque ele não sabe conversar. Porque a pessoa, ela vai na justiça por quê? Porque ela se sentiu injustiçada. De alguma forma, ela foi injustiçada, ela sentiu que ela foi lesada, ou ela foi maltratada no ambiente de trabalho, ou então aconteceu alguma coisa e ela não recebeu um pagamento de férias, ou quando era para ela estar de férias descansando, ela estava trabalhando na empresa. Então, de alguma forma ali, ela se sentiu lesada. E na hora que ela se sentiu lesada, que ela perdeu os direitos, a empresa não conversou com ela e ela não conversou com a empresa. Aí ela foi resolver os problemas na justiça. E na justiça é muito pior, porque demora muito. Então, tendo essa comunicação clara, com as duas partes conversando, primeiro que o empregado, ele consegue, falando com o empregador, não de forma assim, olha, o negócio é assim, você tá fazendo errado, é assim, 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 cadê meus direitos? Não numa forma de cobrar, mas numa forma de conversar, como você conversa normal quando você quer resolver um problema. E aí falar, olha, tá faltando aqui, tá fazendo errado aqui, vamos melhorar, porque daí você consegue melhorar até o ambiente de trabalho para outras pessoas que estão lá e tem medo de conversar com o empregado, e tem medo de conversar com o empregador. Então tem que ter essa comunicação, porque a empresa, ela muitas vezes, o empreendedor, ele não estudou para ser empreendedor, ele não sabe às vezes o direito do trabalho, ele não sabe às vezes a data máxima que ele tem que conceder umas férias, às vezes ele não sabe o que ele vai fazer para pagar o salário, ele não sabe que ele é responsável por aquilo, ele não sabe que se ele não pagar o FGTS no mês, ele pode ter problema, ele não sabe as diversas multas que ele pode ter por não assinar uma carteira de trabalho. Porque o que acontece? Muitas vezes tem empreendedor que deixa de assinar a carteira de trabalho porque fica com pena do empregado que está recebendo seguro-desemprego. Depois esse empregado vai lá, entra na justiça e o tempo que ele ficou para ser o bonzinho, ele pegou e não deu certo para ele, foi um problema para ele. Então, assim, tem que ter essa comunicação clara. E quem consegue fazer isso dentro da empresa, tanto o empreendedor, o empresário, quanto o funcionário que consegue fazer isso, a empresa cresce e o funcionário que consegue fazer isso cresce junto com a empresa. Inclusive, ele melhora o ambiente de trabalho para quem está lá dentro da empresa.